Olá, aqui é Lívia, psicóloga e educadora parental em disciplina positiva, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muitas vezes pouco discutido: crianças com necessidades especiais. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto? E para falar desse assunto, nós vamos usar como pano de fundo o filme Extraordinário. Talvez você já tenha assistido ou não. Se você não assistiu ainda, sugiro que você assista, ok? E para falar comigo desse tema, eu tenho uma convidada hoje que é a Daniele Capella. Eu vou ler para você o currículo da Dani, porque é um currículo super extenso. Vamos lá. A Dani, ela é psicóloga clínica, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, da American Psychological Association e do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. É mestre em estudos sobre as mulheres e tem trabalhado por mais de 10 anos com famílias nas áreas de violência, divórcio, conciliação, parentalidade e direitos humanos. Ela foi coordenadora do Laboratório de Neuropsicologia da PUC do Rio de Janeiro e trabalhou em uma das maiores associações europeias que atuam na área de direito das mulheres e das crianças e no combate à violência contra mulheres e crianças, a WAVE, Women Against Violence Europe, na Áustria. Ela é cofundadora de um dos polos de uma associação que trabalha nessas áreas, que é o MAR, em Braga, em Portugal. E também é fundadora e presidente do GAIP, que é a Associação de Apoio e Intervenção em Psicologia, que está sediado em Mafra e que trabalha ao nível nacional na promoção da cidadania, da igualdade e da saúde das famílias. Ela foi investigadora nas faces de EVA, que é a Universidade de Lisboa, e no Instituto Universitário de Lisboa. É formadora e facilitadora nas áreas dos direitos humanos, cidadania e igualdade e educadora parental certificada internacionalmente em disciplina positiva pela Positive Discipline Association. E é também educadora de disciplina em sala de aula. Ela também é doula, formada e certificada pela Associação Nacional de Doulas aqui no Brasil. E, mais importante, né, Dani? Mãe de 2 crianças lindas. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Acho que você aí com esse currículo de peso para falar sobre esse assunto, sobre cidadania, sobre direitos humanos. Vamos, então, iniciar o nosso tema. Seja muito bem-vinda, Dani. Bom, seja muito bem-vinda, então, Dani, direto aí de Mafra, em Portugal. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre o Extraordinário. Eu acho que esse filme foi muito especial para mim. Foi um dos últimos que eu assisti, mexeu muito comigo. E me veio a ideia de te convidar, como psicóloga também, para que a gente possa discutir algumas questões aí que o filme traz e são tão profundas, né? Obrigada, Lívia, por essa oportunidade. É uma excelente oportunidade de poder falar sobre o vídeo extraordinário e a gente poder falar um pouquinho também sobre os direitos das crianças, os direitos das pessoas com deficiência, cidadania, inclusão, encorajamento. Então, obrigada por essa oportunidade. Sim. Bom, eu não sei se todo mundo assistiu o filme, mas para fazer um resumo aí do filme, o personagem principal, que é o Andy, né? Ele ele nasce com uma deformidade e ele precisa passar por uma série de cirurgias, 27 cirurgias, para reconstruir a face e poder enxergar e até respirar. E o vídeo se passa em torno dessa criança e aos 10 anos ele vai iniciar na escola regular. Até então ele é ensinado pela mãe em casa e aos 10 anos eles decidem que é a hora dele ir para a escola regular e esse menino vai para essa escola e esse é o momento do
filme, nesse início da escolaridade dele aos 10 anos. Como essa família dá conta de todo esse processo. Exatamente, e é interessante essa transição que é feita no filme, porque isso é uma questão que muitas vezes se coloca com as crianças com necessidades especiais, com as pessoas, os adultos também, mas é um desafio acrescido para as crianças, porque nós temos que nos lembrar o que é para uma família receber uma criança com necessidades especiais. Né? Nós sabemos que uma gravidez é sempre uma projeção, nós temos expectativas, né? Será que vai ser um menino? Será que vai ser uma menina? Como é que esse menino vai se chamar? Qual é o nome desse menino? Qual é o nome dessa menina? Será que vai parecer comigo? Será que vai parecer com o pai? Será que vai parecer com o avô, com a avó? Será que é parecido com o irmão? O irmão é assim, a irmã é daquela maneira? Fisicamente, o jeito, eu acho que vai ter o meu jeito, não, eu acho que vai ter aqui alguns traços do pai. Ah, isso que essa criança faz parece com o avô, parece com a avó, o irmão faz igualzinho, ou o contrário, a irmã era diferente, a minha experiência foi outra. Nós temos toda uma expectativa, não é? Na recepção dessa criança e na chegada dessa criança ao mundo, não é? E quando nós descobrimos, seja no período da gravidez ou no período posterior, que essa criança é uma criança dita especial, há questões acrescidas no que se refere a essa recepção dessa criança no mundo. E a primeira questão que eu colocava e que eu gostava de partilhar é: o que é uma deficiência? O que é para nós uma deficiência? O que é ser deficiente? O que é possuir uma deficiência? O que é ser uma pessoa com deficiência? Quando nós falamos uma pessoa com deficiência, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Qual é o primeiro pensamento? O que é que nós construímos? Qual é a visão que nós construímos sobre uma pessoa com deficiência? Possivelmente, a primeira coisa que as pessoas pensam é nas limitações, né? Ou seja, que limitações que traz um filho ou uma filha com deficiência. Nós costumamos fazer uma associação quase direta entre deficiência e limitação. E o filme também traz um pouco essa reflexão, não é? Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa em si própria limitada, mas os recursos à volta dessa pessoa é que por vezes são deficientes, né? Nós precisamos perceber que o mundo em que nós vivemos é um mundo que deveria acolher todas as pessoas. E, portanto, quando este mundo não é adaptado para a diversidade, para o universo de pessoas que habitam esse espaço comum, é esse espaço que é deficiente, não são as pessoas que têm uma deficiência, não é? Quando um arquiteto, quando um engenheiro, quando, enfim, uma autarquia projeta uma cidade que não é amiga das pessoas com deficiência, essa cidade é uma cidade deficiente, porque não está adaptada a todos os cidadãos e cidadãs que deveriam usufruir do livre acesso e ocupar o espaço público. Não é? O espaço público não é público só para alguns, é público para todos e todas. E, portanto, o primeiro desafio e pensamento que eu deixava era: o que é a deficiência? Essa deficiência está nas pessoas ou está no ambiente, está no entorno? Não é? É essa criança que não está adaptada à escola ou é essa escola que não está adaptada à criança? É essa família que não estava preparada para receber essa criança ou é essa criança que não é adaptada a essa família? Porque se nós pensarmos adaptações, nós fazemos o tempo todo. Não é? Há pessoas que são mais calmas, gostam de estar mais tempo em casa, há pessoas que gostam de estar mais tempo na rua, não é? O meu companheiro ou a minha companheira podem ter uma forma de ser diferente da minha e nós fazemos adaptações o tempo todo. Não é? Às vezes nós costumamos falar, quando as crianças estão naquela idade, naquela fase de mexer muito nas coisas e de abrir os armários e de buscar os copos de vidro e de fazer isto e fazer aquilo, o que nós geralmente trabalhamos é: vamos criar um ambiente amigo desta criança e, portanto, vamos pensar neste ambiente adaptado ao que é a realidade daquela criança. E, portanto, o desafio acaba por ser também um bocado nós mudarmos aqui um paradigma, mudarmos uma perspectiva, né, do que é a deficiência e do que são esses ambientes
que nós vamos construindo e as exigências que nós vamos fazendo. Outra questão que eu penso que é muito interessante é nós pensarmos nas deficiências que são visíveis e as que são invisíveis. Nós naturalmente temos uma questão em relação ao olhar do outro sobre nós. Todos nós temos, né? Nós temos aquela questão de será que eu estou bem para gravar esse vídeo? Será que eu estou bonita? Né? Será que as pessoas vão gostar do que elas estão a ver? Será que vão pensar desse vídeo que nós estamos a gravar? Será que as pessoas vão gostar? Será que essa informação vai chegar? Será que essa informação vai ser útil? Isto é um pensamento para nós quase que automático, né? E, portanto, o olhar do outro tem a sua importância. Agora, imagine que nós somos uma pessoa que não temos como disfarçar ou passar despercebido diante do olhar do outro, como era o caso do homem. Ele tinha uma característica que era impossível passar despercebida, principalmente tratando da cara, do rosto, que é a nossa identidade, como nós sabemos, e que nós não conseguimos de forma alguma passe despercebida. E, portanto, qual é o constrangimento, os desafios, de forma a que essas pessoas, de forma a que as pessoas com deficiência fazem a apropriação do espaço público? Porque quando nós falamos da transição da casa, do ambiente familiar, que é um ambiente em que já estava protegido e adaptado no filme para o hobby, quando ele faz a transição para a escola, ele faz uma mudança de paradigma, ele começa a se apropriar do espaço público, que pode ser mais ou menos amigável, dependendo aqui de uma data de fatores, com uma deficiência que é visível e, portanto, já a partir do momento em que ele põe os pés fora de casa, ele já está num nível de exposição muito grande, do qual ele não se consegue esquivar, a não ser que usasse aquele capacete. Aquele momento em que o capacete é retirado, nossa, e agora? Como vai ser? Né? Uhum. Ele adentra a escola e todos param para olhá-lo. Eu fico pensando, né, o que aquela criança está sentindo? Sim. O que ele está pensando? O que ele está decidindo fazer? Aqueles pais lá atrás, na porta, olhando o filho entrar e ser, assim, analisado. Né? Quais são também os sentimentos, os pensamentos desses pais? Exatamente, porque, como nós falávamos, uma deficiência visível como a do Oggy, não há muito o que fazer. Ou seja, nós estamos sujeitos ao olhar do outro de uma forma muito direta. Né? E esse olhar do outro muitas vezes vem carregado, como é retratado no filme, de espanto, ou de estranheza, ou de crítica. Não é? Essa pessoa não devia estar aqui, essa pessoa devia continuar em casa, este espaço não é um espaço para esta pessoa. Também fala muito sobre as questões da inclusão, a ideia de que nós temos de que deve haver escolas para as pessoas com necessidades especiais e escolas para as crianças ou para as pessoas ditas normais. O parquinho para as crianças com necessidades especiais e o parquinho para as crianças ditas normais. Os ambientes para as crianças com necessidades especiais e os ambientes para as pessoas, para as crianças ditas normais. E o filme também traz um pouco dessa reflexão. Os ambientes são todos e todas. Portanto, é importante nós não criarmos aqui também essa clivagem, essa divisão tão marcada que reforça esses estereótipos, que não promove um ambiente amigo das diferenças e que acolha essas diferenças. E, portanto, o que o Oggy faz é de uma importância enorme. E nós temos realmente um dever de agradecimento para com ele. O que ele faz é demonstrar que, apesar de, ele é capaz de ocupar aquele espaço, ele é capaz de fazer amigos, ele é capaz de brincar, ele é capaz de sorrir, ele é capaz de estudar, ele é capaz. Ponto. Ele é capaz. Ele tem muita portanto, não só limitações. Sim. Sim, e mais uma vez, nós pensarmos, e como tu dizias, e muito bem, como é que esses pais se sentem? Não é? Como é que esta criança se sente? Porque os pais das crianças com necessidades especiais
como nós dizíamos há pouco, de facto tem um desafio acrescido. Não é só a criança que lida com esses olhares, os pais também lidam com esses olhares, com a percepção desses olhares, com a forma como se sentem em relação a esses olhares e o que estão decidindo em relação ao filho. Portanto, o que é que eu decido em relação ao meu filho no momento deste? Eu levo para casa outra vez e protejo-o desses olhares, não é? Eu começo a falar com as pessoas e a discutir, então, por que é que você está a olhar? Então, eu ensino ao meu filho a ter uma resiliência e a perceber o que é que eu estou decidindo enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cidadão e cidadã. Porque o que eu penso que é muito importante a gente pensar também, para além dos aspectos psicológicos, é a dimensão da cidadania. Essa criança é um cidadão e uma cidadã do mundo, né? Pode amanhã ser um político, pode ser um professor, uma professora, né, um psicólogo, de facto vai contribuir para a sociedade de alguma forma. E a questão da resiliência também é uma discussão muito interessante, porque se por um lado, obviamente, é importante fomentarmos a resiliência nessas crianças e nesses pais, tanto quanto é importante fomentar em mim, em você ou em qualquer outra pessoa, a resiliência é uma competência para a vida e que nos ajuda a todos. Mas nós temos que pensar de uma forma mais alargada, né? Por exemplo, se nós pensarmos em termos dos direitos das mulheres, houve uma altura em que não votavam, em que não participavam do espaço público, em que tinham um papel muito definido, e nós não dizíamos às mulheres, olha, vocês precisam ter mais resiliência, porque é mesmo assim, o mundo é assim, a sociedade é assim, vocês é que precisam ter mais resiliência. E, portanto, nós precisamos também ter algum cuidado, né, e algum discernimento com o discurso do fomentar a resiliência, porque se por um lado é preciso também fomentarmos a resiliência, por outro lado também é preciso nós promovermos uma sensibilização junto à sociedade, junto aos órgãos de decisão, enfim, uma reflexão muito alargada sobre os direitos das pessoas com deficiência. E esta é uma discussão que também se deve colocar, não é? Porque, falando sobre a questão da conexão e da pertença, essas crianças, o que querem é exatamente o que eu quero, o que você quer, o que queremos todos, querem pertencer, querem estabelecer conexão. E muitas vezes são colocados entraves a que essas crianças consigam se apropriar desse espaço e ter uma vida como qualquer outra criança. E penso que o filme também traz um pouco dessa dimensão. E, portanto, como é que nós podemos lidar com o olhar do outro neste contexto? Que mensagem é que nós passamos? Eu acompanhei durante um tempo uma pessoa com deficiência que ele me dizia assim, sabes, muitas vezes as pessoas não têm noção, mas a curiosidade de muitos custa a dor de outros. Porque sistematicamente as pessoas estavam a perguntar a essa pessoa por que é que ela utilizava uma prótese, o que é que tinha acontecido para ela. Percebe, Lívia? Se eu estou a ver essa pessoa pela primeira vez, sinto-me curiosa e decido fazer essa pergunta, para mim é a primeira vez. Mas quantas vezes naquele dia as pessoas já lhe perguntaram por que é que ele usa uma prótese, por que é que ele anda assim, se isto foi a nascença, se isto foi no parto, se isso foi um acidente, como é que isto aconteceu, se ele vai melhorar, se ele vai ficar bom, o que é que se passa, como é que ele se sente, o que é que ele faz, o que é que não faz. Para aquela pessoa não é a primeira vez. Dani, e fez pensar agora o quanto nós, pensando agora enquanto pai, como nós vamos educar os nossos filhos para lidar com essas diferenças. Porque é nosso papel, é papel da escola, também é esse papel sociopolítico que você está colocando, mas o nosso papel enquanto pais é decisivo, eu acredito. Né? Seja o nosso filho que é típico ou o filho que tem uma necessidade especial, dita especial, como a gente vai conduzir, com que naturalidade a gente vai tratar esses assuntos, para que depois ele adulto consiga também tratar isso com naturalidade e, enfim, trazer, né, entender que essa criança, essa pessoa, ela é como ele, e tratar disso com naturalidade. E no filme, isso fica muito claro nos pais daquele amiguinho do Oz,
quando eles são chamados para reunião. E a mãe coloca, né? Olha, eu realmente acho um absurdo esse menino, essa criança estar aqui na escola. Então, que mensagem essa mãe está passando para esse filho? É muito delicado. Sim, essa cena em especial é uma cena muito importante, porque quando o diretor diz a mãe ao pai, ele diz uma frase que é qualquer coisa de tipo, na escola nós não toleramos o bullying. Isso, a tolerância aqui é zero. A tolerância ao bullying, exato, nessa escola é zero. Isto é uma tomada de posição muito importante. E o que aquele diretor faz vai exatamente em contra aquilo que tu estás a dizer, que é, ele começa a demonstrar também àquela criança, e ele mostra à criança os desenhos que ela tinha feito, né? Ou seja, ele faz uma sensibilização com aquela criança, que no fundo, quando sai daquela sala, os pais retiram-se primeiro, e nós percebemos claramente que aquele menino fica mobilizado quando para e olha para aquilo que fez, não é? E essa postura desse diretor, de dizer nós não temos tolerância ao bullying, é uma postura fundamental, principalmente nas escolas. Quando essa mensagem é reforçada por uma figura de autoridade, tem o seu peso. E o que acontece muitas vezes é que, infelizmente, principalmente no âmbito escolar, e aqui a história do OG desenrola-se muito no contexto escolar, que é um contexto fundamental de socialização, como nós sabemos, o que este diretor faz é um processo educativo, não só para o OG perceber que ele está num ambiente seguro, onde ele pode encontrar ajuda, onde ele pode procurar ajuda, onde ele será acolhido, onde ele será acarinhado, onde ele encontrará a pertença, encontrará a conexão, como também reforça junto à comunidade escolar que esta prática não será acolhida no seio daquela comunidade. Infelizmente, isto não é ainda uma realidade. Quem trabalha com crianças com deficiência, com pais e famílias de crianças ou pessoas com deficiência, percebe que isto, infelizmente, ainda não é comum, não é uma realidade. E é muito importante que a comunidade, os profissionais da educação percebam que o papel deles também é muito importante, é fundamental e faz toda a diferença. O impacto que os profissionais da área da educação poderão ter na formação cívica, nessa perspectiva de inclusão, de cidadania, das crianças, dos jovens, dos adolescentes que estão nesse contexto, é uma contribuição incomensurável, é enorme, é muito importante e é fundamental, porque reforça uma mensagem e constrói uma noção de cidadania, de inclusão, e, portanto, é muito importante que a comunidade escolar também perceba o seu papel determinante em criar condições para que essa inclusão efetivamente se dê. E, portanto, falávamos há pouco sobre o que é deficiência. Eu conheço um caso em que o desafio principal da criança na escola era a forma como era estruturado um comboio. O comboio, no Brasil, chama-se os trenzinhos, para as crianças irem de um sítio para outro. E havia uma questão de mobilidade, os comboios eram feitos em duplas, uma dupla à frente da outra, e a simples alteração do comboio, para ao invés de serem duplas, ser uma criança atrás da outra, o que se chama aqui da lagarta, já por si resolveria o problema para uma criança que tinha uma restrição motora. A escola não teve flexibilidade de fazer uma alteração tão pequena quanto alterar um comboio. Para mim, essa escola é deficiente. Para mim, essa escola é deficiente. Porque pensa bem, se uma criança com dificuldades motoras precisa se adaptar à realidade escolar, como ela está pré-concebida e concebida, é exigido dessa criança um nível de adaptação que transcende aquilo que ela consegue fazer. Ou seja, uma pessoa que tem um constrangimento motor não faz determinados movimentos ou determinadas coisas, não porque ela não queira de forma voluntária, mas existe um constrangimento motor efetivo. Agora pensa, quem é que tem uma deficiência?
né? É essa criança que tenta se ajustar a algo que é contra o seu corpo, a sua motricidade, e que o faz e tenta o fazer, apesar de, ou uma escola que é tão inflexível ao ponto de nem sequer alterar um comboio. Para mim, essa escola é deficiente. Com certeza. Né? Porque se essas pessoas já têm dificuldade de mudar algo tão simples na rotina delas, que é um comboio, e fazem tanta resistência a essa alteração, e isto já lhes causa tanta confusão e tanta dificuldade, imagina os constrangimentos que passa uma criança com constrangimentos motores. Como é que nós vamos comparar a dificuldade de uma criança com constrangimentos motores em se adaptar a um simples comboio com a dificuldade da escola de simplesmente ajustar uma estrutura de um comboio? E, portanto, por vezes, e é por isso que é muito importante, e eu penso que é importante nós colocarmos em perspectiva onde é que está realmente a deficiência. O que é mais difícil? Nós pedimos a uma criança que tem dificuldades motoras para fazer o que ela não consegue fazer porque tem um comprometimento motor, ou ajustar um simples comboio? No entanto, por vezes é mais fácil pedir a uma criança que faça algo que para ela é praticamente impossível do ponto de vista neurológico, do que se ajustar a um instrumento de trabalho educativo que é um comboio. E, portanto, é nesse sentido que eu penso que é muito importante nós reforçarmos com a comunidade escolar a importância de que tenham essa atitude como teve esse professor, esse diretor. O professor também tem uma postura muito positiva em sala de aula. Aquele professor que trabalha com as crianças uma data de questões, inclusive, que se posiciona quando o OG é apagado da foto de turma. E, portanto, naquela escola, o que nós encontramos é um ambiente que se pretende promotor da cidadania e da igualdade. Não é? Os professores, o diretor, atuam frente a este desafio. E a comunidade escolar só tem a ganhar. Perfeito. Realmente é um todo que precisa ser olhado, né? A gente fala de crianças com necessidades especiais, mas realmente a deficiência não está nela. A deficiência está nos olhos de quem vê, nos olhos das pessoas que lidam com ela, né? Dessa família que precisa de apoio também para dar conta dessa demanda. É uma demanda, como você disse, um pouco diferenciada e a gente tem que se adaptar, né? E todos têm que se adaptar. Exatamente. E é interessante também perceber como os pais, dentro daquilo que é o seu universo, a sua construção anímica, a pessoa que são, também desenvolvem recursos diferenciados para lidar com essa questão. O pai faz extensivamente o uso do humor. É um pai muito, muito lúdico, muito brincalhão, e que tem também aquele momento do filme em que ele está sozinho e que ele sente e chora. Em que ele sente e chora. Porque a utilização do humor para aquele pai era um recurso que ele utilizava para lidar com a dor e com o sofrimento dele, da mulher, do filho, da irmã. Não era natural, era um recurso, era uma competência que ele utilizava na tentativa de tornar aquela experiência tão massacrante, tão difícil, em algo mais lúdico, em algo que trazia alguma leveza para aquela experiência. A mãe já adota uma postura um bocado diferente. Ela abriu mão da dissertação de mestrado, parou a vida dela durante um tempo para se dedicar integralmente ao filho. E essa mãe também, de certa forma, reconstrói e começa a reconstruir um percurso de vida quando o homem vai para a escola. E no início ela se sente até perdida, né, Dani? Sim. E agora? O que eu faço agora que eu não tenho que ajudar meu filho? Eu tenho tempo para mim. O que eu vou fazer primeiro? Sim, porque nós precisamos perceber também que essa mãe o que fez e que acontece muitas vezes também com mães de crianças com necessidades especiais é parar em tudo para poder dar assistência a essa criança. E, portanto, o ingresso dessa criança na comunidade escolar é não só um marco para essa criança, como também o é para a família. E, portanto, para aquela mãe, para além do fator do bem-estar do filho,
há um movimento de geração de saúde com esse ingresso do filho na escola. A mãe começa a retomar um projeto de vida. O pai sente-se orgulhoso por perceber que a mãe conseguiu retomar esse projeto de vida e consegue escrever e terminar a dissertação. A filha entra na escola de teatro, o filho está bem. Há um movimento de geração de saúde não só para o órgão. Há uma mudança largada nessa família. A partir do momento que essa mãe deixa o órgão na escola e que ela percebe que o filho está bem, isto abre-lhe portas para também estar bem. Sim, e eu gostaria só de a gente tocar um pouquinho, Dani, na questão da irmã. Ela também, para mim, é uma das principais ali nessa história. E é muito marcante para mim, foi muito marcante ver o momento em que ela se sentia invisível. Assim, de que, claro, os pais estavam ali com o Og, ele precisava muito do pai, e o quanto ela se sentiu invisível, ela não se sentia pertencente nesse momento. Ela se sentia extremamente sozinha, os pais não perguntavam muito dela, então em muitos momentos ela demonstra essa dor. Sim, apesar de cuidar do irmão, de amar o irmão, não é essa questão, mas ela também tem as necessidades dela, e eu percebo nas famílias que eu atendo também, né, o quanto essa criança com uma necessidade especial acaba se tornando o centro, e se existem outros filhos, eles ficam em segundo plano. E a gente também precisa olhar para esses irmãos. Mas isso que você está a falar é importantíssimo, porque isso nos leva outra vez para a conversa que nós estávamos a ter. Todos nós temos necessidades especiais. As nossas necessidades, se calhar, são diferenciadas, mas todos nós temos. E isto nos leva ao ponto em que nós estávamos anteriormente. É muito falacioso nós olharmos para algumas pessoas, não é, da humanidade e dizemos assim, estas pessoas no grupo de seres humanos, neste contexto da humanidade, essas pessoas têm necessidades especiais. Todos nós temos necessidades e todas as necessidades são especiais porque são igualmente importantes. Né? E quando nós falávamos do que é visível e do que não é visível, essa menina, a irmã, a Via, a Olivia, ela também tinha uma necessidade que também, ao contrário da do irmão, que era visível, a necessidade da Olivia não era visível, mas se foi tornando, ou seja, foi emergindo enquanto uma necessidade visível e mais explícita ao longo do filme. Quando, através das atitudes dela, ela começa a sinalizar e a demonstrar que algo não está bem também com ela. E, portanto, essa mudança de paradigma também nos dá um outro olhar sobre os nossos filhos. Né? E nós percebemos, se este filho tem estas necessidades, aquele outro também tem, e o outro também tem, são necessidades diferenciadas. E nós vamos dividindo o nosso tempo, gerindo os nossos recursos, a nossa capacidade, para que nós possamos, de uma forma equilibrada, atender a essas necessidades. Outra questão que acaba por surgir no filme, e que liga-se a essa questão da mãe tentar corresponder também às necessidades da filha, quando ela se para um dia para assistir o filme com a filha, quando ela começa a se interessar mais pela filha, pelo que a filha está a fazer, pela peça de teatro, pela vida dessa filha, ela também está a tentar corresponder a essa necessidade. Mas percebe que o que é interessante essa mãe também só consegue fazer isso quando ela começa a praticar o autocuidado. Quando ela percebe que ela é capaz de cuidar dela, de retomar a sua dissertação, de sentar, há cenas em que ela senta para beber o seu copinho de vinho, há depois um momento em que ela está a jantar, ela e o marido, e portanto, quando ela consegue cuidar dela, ela também consegue cuidar do outro. E isso também é uma dimensão muito importante, porque muitas vezes, com as demandas que se vão colocando e os desafios que vão surgindo, eu costumo brincar com os pais e digo, às vezes, nós acabamos por agir como bombeiros, vamos apagando incêndios, não é? E entramos num modo fácil de sobrevivência de apagar incêndios, apaga um incêndio aqui, apaga. Mas ninguém consegue sobreviver o tempo todo. Há momentos em que nós precisamos de uma resposta rápida, de sermos um bocadinho bombeiros nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, dos nossos filhos. Mas
não é sustentável do ponto de vista da nossa saúde e do nosso equilíbrio estarmos sistematicamente nesse registro. E a mãe vai fazendo um pouco também essa transição entre esse modo de sobrevivência e um modo de vivência, de autocuidado, de perceber que ela também tem um projeto de vida e que o Og é uma parte do projeto, é um capítulo do livro da vida dela, a Via é outro capítulo, o marido é outro capítulo e ela é essa grande autora, né? Que tem também essa capacidade de ir escrevendo essa história de uma maneira diferente. E, portanto, todos ali tinham necessidades. O pai precisava ser acolhido também naquele recurso que ele encontrou de rir e de levar as pessoas na brincadeira e de tentar brincar com as situações, mas há aquele momento em que ele para e chora. Ele também precisava ser acolhido dentro daquele sentimento profundo que ele tinha, né? Da consciência que ele tinha de que aquele era o recurso que ele utilizava para tornar aquela dinâmica mais leve, mas ele também estava ferido, né? Aquele pai estava ferido, né? Manter aquela estrutura do sorriso e da brincadeira custava-lhe alguma coisa. Ele também precisava de um abraço e de um colo. Aquela mãe também precisava retomar um projeto de vida, precisava olhar com outros óculos para essa realidade à volta dela. A Olivia precisava também perceber que ela é tão importante quanto o irmão. E no fundo é isso também que ela vai percebendo. Conforme o filme vai se desenrolando, ela percebe, uau, as minhas necessidades são diferentes, as minhas questões são diferentes, mas eu também tenho o meu espaço aqui, que não é nem menor, nem maior, nem melhor, nem pior, é o meu espaço, é o meu lugar. E ela vai também se apropriando desse lugar dela na família. E este é um equilíbrio que é necessário que aconteça. Que a gente conseguiu, né, abordar as principais personagens desse filme, as principais teorias e, enfim, questões mesmo que estão circundando esse filme, né, Dani? Foi um pano de fundo, mas acho que você trouxe tanta coisa maravilhosa para a gente discutir que o filme foi só uma pontinha, né? E claro que se você que está nos assistindo não viu o filme, assista, é imperdível, é realmente extraordinário. Acho que mesmo. Não tem outra palavra para esse filme. E você gostaria de fazer um fechamento para Eu gostaria de dizer para todas as mães, todos os pais de crianças com necessidades especiais que estão nos assistindo e que vão nos assistir, eu queria deixar um abraço muito grande para todos eles. Eu queria que eles soubessem que nós compreendemos os desafios que eles têm. Eu queria que eles soubessem que nós compreendemos a solidão desse caminho. É um caminho muito solitário. É um caminho, muitas vezes, de muita incompreensão, muitos desafios, muitas dificuldades. Mas eu queria que esses pais soubessem que nós compreendemos, que nós somos solidárias. Queria deixar o meu abraço muito forte e queria principalmente dizer a esses pais, vocês são capazes, vocês conseguem, é possível. Um abraço meu também para todos esses pais, mães, um abraço especial para você, Dani. Foi demais a nossa conversa, senti a sua energia, enfim, gratidão a você por esse momento, por tantas palavras, tantos ensinamentos. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada, Lívia. Um beijo muito grande. Obrigada pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente falar sobre essas questões, principalmente esse espaço para a gente trazer para esses pais um pouco de afeto, de acolhimento, de pertença e de conexão. Obrigada.